traz à memória quais são as promessas e profecias que a palavra nos dá sobre estes acontecimentos. E na noite de hoje eu quero falar com vocês a respeito disso, nós tirarmos mais algumas dúvidas bíblicas sobre este assunto, haja vista que nós vivemos um período de muita confusão, posto que existe uma corrente teológica, principalmente uma corrente teológica advinda da tese reformada, que traz uma mistura muito grande, e isso é muito perigoso, quando nós misturamos Israel com igreja e nós começamos a desentender o que é igreja, o que é Israel e o que é a promessa para um, o que é a promessa para o outro. E neste meio nós vamos ler alguns textos e vamos lembrar que muitos pais reformadores, eles trouxeram algumas complicações, muitas coisas boas, é verdade, sim, é verdade, mas algumas complicações diante daquilo que nós cremos como a essência da palavra do Senhor. Então eu gostaria que nós pudéssemos começar nessa noite com o texto da palavra do Senhor, que está na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 3. E nós vamos ler 3 versículos desse texto. Efésios, capítulo de número 3, o versículo é o versículo 3 ao versículo de número 6. Assim diz a palavra do Senhor: isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do ministério ou do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo escrevendo essa carta, Paulo traz como um início de tudo a informação que existe um mistério da parte de Deus, aquilo que Deus não havia revelado ainda, mas a qual Paulo nos traz que este mistério agora, por Cristo, foi revelado. E qual é esse mistério que por Cristo nos foi revelado? De que Cristo voltaria e buscaria a sua igreja. Afinal, esse mistério Jesus declara através do Evangelho de João, no capítulo de número 14: porque eu vou para o meu Pai e vos prepararei morada, e depois eu virei e vos buscarei e vos levarei para mim mesmo. Quando ele nos ensina isso, o Senhor fazia ou nos dava a clara intenção de que ele viria para buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Viria uma vez mais para fazer o resgate. E assim esse mistério, diante da vinda de Cristo, ele começa a ser desvendado. Ele começa a nos deixar bem claro. E Paulo é um dos maiores divulgadores deste mistério. Ele narra, ele explica, ele anuncia de maneira bem clara qual seria esse mistério. Na carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, o verso 16 ao 18, Paulo escreve aos de Tessalônica, dizendo assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus,
e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele, entre nuvens. Quando nós olhamos para esse texto de Paulo aos de Tessalônica, nós começamos a ter uma dimensão daquilo que Deus havia dado como uma configuração de como seria este evento chamado de mistério, como ele ocorreria. E ele diz: este evento vai acontecer de uma maneira. Esse mistério é o seguinte: primeiros que estão mortos ressurgirão, depois aqueles que estão vivos serão arrebatados. E a palavra arrebatados, ela toma um real significado quando nós tiramos do português e a utilizamos a exemplo do grego, que quer dizer arpasso, que significa arrancado. Ou então, quando nós entendemos, quando nós transferimos isso para o latim, ou até mesmo quando nós pegamos a mesma palavra e levamos isso para o inglês, a palavra quer dizer aqueles que foram capturados. Existe nos Estados Unidos uma águia chamada águia de rapina. Por que ela chama-se águia de rapina? Porque ela tem uma habilidade. Ela desce repentinamente, pega a sua presa e repentinamente sobe com ela. Então ela vem para fazer essa busca. E quando nós entendemos que é a mesma palavra para arrebatados, o sentido é que este evento acontecerá de maneira distinta daquilo que a palavra nos ensina que virá na segunda vinda. Quando as duas testemunhas subirem ao céu, a Bíblia nos ensina que todos os olhos os verão subir. Porém aqui é um evento repentino, rápido, como num abrir ou num fechar, ou num abrir e fechar de olhos. É um evento que não dá para a gente dimensionar o espaço de tempo. Não dá para a gente perceber quem foi e quem ficou. Não dá para ter a noção de quem está subindo com a gente. É um evento rápido. E ele diz que isso acontecerá e que virá sobre nós. E isto é uma realidade daquilo que foi nos dito. É por isso que ele termina a carta aos de Tessalônicas, no capítulo de número 4, dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por quê? Porque há de existir uma preparação para este dia. Há de ter uma preparação para este evento. Porque não dá para se preparar no momento que estiver acontecendo. Opa, está acontecendo um arrebatamento, olha lá, começou a subir uma turma. Eu estou vendo alguém subindo, perdão, Senhor. Ele disse que não dá, é rápido demais. É como algo não esperado, é como um peixe que navega tranquilamente sobre as águas do rio, e a ave de rapina abruptamente o toma. Não dá para pensar em mais nada. Não dá para ele dizer: se eu tivesse afundado um pouquinho mais, se eu tivesse nadado um pouco mais rápido, se eu tivesse tido uma atitude diferente. Ele diz que acontecerá dessa maneira, de maneira muito rápida. Mas há algo que nesse texto nos chama a atenção. Porque ele diz assim: que nós encontraremos com eles aonde? Vamos abrir o texto para a gente ir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4.
o verso de número 17. Ele diz que nós encontraremos com eles aonde? Entre nuvens. E a gente sempre faz a mesma afirmação. Nós encontraremos com eles olha que coisa interessante. Depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E aqui nos parece que quando a gente pensa de arrebatamento, a gente parece que vai fazer igual um avião, não é? Vai subir e fica uma grande dificuldade, porque o texto diz que nós encontraremos com os mortos para encontrar com o Senhor nos ares. Quando o texto nos diz que nós subiremos entre nuvens para encontrar o Senhor entre os ares, ele diz que é nessa dimensão que nós temos acesso à porta dos céus. Que a gente fica se perguntando, como vai ser? Se é entre nuvens, como vai acontecer? Se é entre nuvens, então a nuvem vai aparecer. E a gente precisa se lembrar que Deus sempre trabalhou assim. Lembra quando Moisés sobe ao Sinai e o povo não consegue olhar Moisés lá de cima? Porque o texto diz que houve nuvens que o esconderam. Abra sua Bíblia comigo. Êxodo capítulo de número 14. O versículo de número 24. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Continua a leitura, 25. E tirou-lhe as rodas de seus carros e fez-o andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Olha que interessante, o texto diz, volta lá no 24, para você ficar gravado isso, que naquele dia de manhã, o Senhor fez o quê? Na coluna de fogo e da nuvem. Esta nuvem expressa é uma nuvem teofânica de Deus. O Senhor impõe esta nuvem como um trabalhar dele. É uma nuvem de Deus, não é uma nuvem dos ares. É um agir de Deus. Quando a gente fala em arrebatamento, a gente precisa entender que o trabalhar de Deus é extraordinário. O trabalhar de Deus é glorioso, é maravilhoso. E ele diz que a nuvem aonde Deus estava olhou e viu o carro dos egípcios e derrubou as rodas do carro e criou dificuldade para eles, a fim deles dizer: fujamos, porque o Deus peleja por eles, contra nós. É tão maravilhoso porque era a presença de Deus, era a grandeza de Deus, e Deus está dizendo que assim acontecerá no arrebatamento. Haverá uma nuvem teofânica de Deus que tomará-nos entre elas e nos levará ao encontro do Senhor. Dá para entender isso, irmão? Que coisa maravilhosa! Deus prepara tudo
para este encontro. Ele não usa um processo comum, é algo especial, é algo extraordinário, é algo além daquilo que nós simplesmente pensamos. Ele diz que acontecerá um processo todo especial. Quando a gente lembra disso, a gente se lembra lá de Atos, capítulo 1, versículo de número 9, que fala da assunção do Senhor. Ele diz assim no versículo de número 9: depois que ele lhes disse isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Prestemos atenção que em todos os processos de arrebatamento que a Bíblia nos conta, ele nos mostra claramente um agir sobrenatural da parte de Deus. Lembra do profeta Elias? Que o texto diz que subiu como uma carruagem, mas uma nuvem o escondeu. Aqui o texto diz: assim também foi com Jesus, tipo de arrebatamento. E Paulo diz: assim também será no arrebatamento da minha igreja, do meu povo. Eu vou os trazer para dentro da nuvem, e esta nuvem os levar para o encontro com o Senhor nos ares. Quando a nuvem de Deus paira, é porque o próprio Deus abriu a plataforma do céu. Porque a gente fica perguntando: aonde Deus habita? Aonde não vai acontecer esse encontro? Aonde vai ser tudo isso? Nós precisamos entender que a dimensão celestial, ela é diferente da nossa visão. E assim, quando nós entendemos tudo isso e compreendemos esta grandeza, vamos entender que este preparo é aquilo que João quis nos ensinar. E esta é a grande dificuldade, porque nós precisamos entender que arrebatamento, ele é um evento próprio para a igreja. Ele é um evento próprio para nós que permanecermos na nossa fé cristã. Ele é um evento que Deus preparou para nós. Ele é um evento futurista. É um evento que acontecerá, que virá. Não é um evento que já foi. Porque aqui acontece a grande dúvida. Muita gente acha que já passou a fase de arrebatamento. Como se as promessas de Israel fossem as promessas da igreja. E há uma mistura entre Israel e igreja. Como se tudo que Deus disse a Israel tivesse que se cumprir literalmente à igreja. Como aquilo tudo que Deus disse à igreja tivesse que cumprir integralmente a Israel. E não é assim. Essa não é uma verdade. Essa, aliás, é a grande dificuldade. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo de número 11. O versículo é o versículo de número 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse primeiro, para que não presumais vós mesmos, que o endurecimento dele parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. 26, 27 até o 29. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: esse ano virá o libertador, desviará de Jacó as impiedades. Essa será a aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons da educação de Deus são sem arrependimento. Olha que coisa maravilhosa. O texto vai nos explicar
que em razão daquilo que o Senhor nos mostrou, ele disse, houve um enxerto aí. É o que ele diz no versículo de número 24. Como jambuzeiros bravos. A palavra enxerto quer dizer, eu peguei aquilo que era bom e implantei aquilo que era melhor. Já viu, embora o exemplo seja simplório, criador de gado? Quando ele vai promover a procriação do seu gado, ele tem um bom animal, mas o que ele quer? Ele quer que haja inseminação com o animal de melhor porte. Por quê? Porque isso ele faz com que o seu gado, a sua criação, seja melhorada. E ele disse que ele fez isso com os gentios. Agora o texto vai nos dizer que nós não podemos andar no mesmo caminho, haja vista que para Israel agora precisa existir a plenitude dos gentios. Ou seja, para que os efeitos desta palavra para Israel aconteçam, para que os efeitos do arrependimento aconteçam, precisa agora existir a plenitude dos gentios. Ele faz uma clara separação entre Israel e igreja. Eu tenho a minha promessa para Israel, mas ela vai se cumprir no tempo, porque agora neste tempo eu tenho uma promessa para a igreja. É o que nós conhecemos teologicamente como era da igreja. É aquilo que ele põe como específico à igreja. Então, quando nós entendemos isso, precisamos entender que haverá ainda uma manifestação sobre Israel. Haverá um proceder de Deus para Israel. Não é agora, não é os conflitos atuais, não são os problemas eminentes que cercam Israel. Acontecerá algo na frente. Algo ainda virá. Ele diz, eu preciso primeiro completar a plenitude dos gentios. Quando completar a plenitude dos gentios, e quando completa isso? Com arrebatamento. Ele diz, quando eu arrebatar os gentios, aí sim, agora eu trato Israel. Agora eu trabalho com Israel. Agora eu vou fazer com que Israel possa entender a minha mensagem e o meu chamamento a eles. Então nós não podemos nos comparar a Israel. Nós não podemos andar na mesma prática de Israel. E este está o grande problema. Aonde nós vivemos em tempos atuais, para a gente ficar bem claro no que eu estou querendo dizer, quando a gente quer usar na nossa teologia aplicações judaicas, quando a gente quer trazer para o nosso contexto de igreja vivências judaicas, ou seja, Deus está dizendo, peraí, eu não tenho compromisso, é distinto. A minha ação com Israel é uma, a minha ação com a igreja é outra. Não misturem as duas coisas, não façam das duas coisas uma só, porque eu tenho dois projetos, embora no mesmo contexto, no mesmo alinhamento. O texto ainda nos mostra de maneira bem clara que a gente não pode esquecer disso com Israel. Olha o que ele diz no versículo de número 29. Pois os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O que é sem arrependimento? Ele estava dizendo, eu não volto atrás. Outras traduções vão dizer isso, irrevogáveis. Sabe o que ele quer dizer? O que eu fiz, o que eu determinei, está feito. Eu não me arrependo de ter feito. Eu não volto atrás no que eu disse. Eu não vou mudar por circunstâncias.
está pronto, está lançado, é irrevogável. Aquilo que eu prometi a eles vai acontecer, aquilo que eu declarei a eles vai existir, aquilo que eu falei que viria vai acontecer, e eu vou trabalhar com Israel. Como? Eu vou purificar. E purificar quem? Israel. Eu vou fazer existir uma grande guerra, que nós conhecemos, a guerra de Gog e Magog. Um grande alinhamento contra Israel vai existir. Vai acontecer muitas coisas, muitas promessas ainda hão de se cumprir. Então muitas coisas precisam acontecer ainda em Israel. E a gente não pode ficar preso somente naquilo que nós olhamos em dias atuais. Porque senão a gente lê a Bíblia e diz assim: nos últimos tempos haverão sinais de grande calamidade. E a gente diz: está vendo? Já existe. Há uma perversão humana. Já existe. A gente não pode pegar os sinais de Israel e trazer os sinais para a igreja. A gente precisa completar o que Deus está fazendo com Israel. Quer entender um sinal do arrebatamento? A gente precisa entender aquilo que Deus está fazendo com Israel. Por quê? Porque para que aconteçam as promessas em Israel, precisa existir um preparo para a promessa. Precisa existir um manifestar, uma preparação para que todas aquelas fases do arrebatamento e da tribulação e grande tribulação aconteçam. Precisa existir agora um preparo para isso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Quando nós lemos o livro do Gênesis, durante 20 vezes Deus faz uma promessa. Aparece essa promessa no livro do Gênesis, chamado de promessa ou aliança araônica, que Deus daria uma terra para Israel. Promessa. No livro de Deuteronômio, nós vamos encontrar isso repetido 25 vezes. A reafirmação de que Deus daria um território para Israel. Israel passa a existir. Existe como nação, vai para as pelejas, conquista o território, perde território, se torna escravo, é banido, vai viver na Babilônia, fica escravizado, volta, perde o território, se espalha, tantos acontecimentos, e tudo isso se perde no meio do caminho. Agora, quando nós entendermos isso, nós precisamos entender que as promessas de Deus de território era para Israel nação, e não para a igreja atual. As promessas são para Israel, e nós vamos ver isso acontecendo. Qual acontecimento? Lá no ano de 1917, acontece a Guerra Mundial. Para quem gosta de história, precisa compreender isso. Quando se estoura a guerra, a Inglaterra toma aquela parte do Oriente e toma uma decisão. E vocês sabem que a Inglaterra funciona num sistema de governo diferente do nosso. Eles trabalham com o parlamentarismo. O que é isso? O parlamento, como se fossem os deputados que decidem como o governo vai tomar uma atitude. E isto às vezes torna decisões muito demoradas, muito burocráticas. E quando isso acontece, em tempo de guerra, eles tomam algumas decisões de levantarem alguns homens que vão ser os representantes, para que possam tomar atitudes rápidas, como funciona no sistema presidencialista, em que o presidente determina. Assim fizeram lá em 1917, disseram: olha, nós precisamos estabelecer uma nova área para um território judeu, que não existia. Ali a Inglaterra, a Grã-Bretanha, começa a estipular aquilo que nós conhecemos como Israel hoje.
E naquele período em que tudo isso é estabelecido, é acontecido, o fato nos mostra que a Grã-Bretanha começa a ser um cuidador. Ele começa a mostrar neste período que eles estão governando aquilo. E ali se alicerça uma grande guerra. Houve uma grande batalha civil durante todo esse período, entre os árabes, judeus e os ingleses. E nós vemos que tudo isso se termina quando se institui a ONU, e lá pelos idos de 1948, quando é declarado Israel como nação, é posta como nação, reconhecida como nação, e uma nação pujante, como disse a palavra, posta como castiçal, como taça no meio, entre outras, uma nação que é proeminente. Agora algumas coisas começam a acontecer, porque Deus disse que para que acontecesse o arrebatamento, necessário seria reunir de novo Israel. Qual Israel? Israel nação. Ele disse: para que aconteça o arrebatamento, eu preciso ter a Israel de volta. E isso acontece em 1948. A Israel agora existe, ela é territorial. Agora ele diz que haverá uma Israel chamada Israel espiritual. Quando nós completamos isso, nós precisamos olhar então para alguns sinais. A preparação para o cumprimento do arrebatamento. Quais são esses sinais? Primeiro, uma coisa chamada globalização. Por qual motivo? Porque precisa existir uma facilitação no comércio. Hoje é perfeitamente possível um brasileiro, pelas ondas da internet, fazer uma compra nos Estados Unidos, sem ir aos Estados Unidos, com o seu cartão de crédito, e pedir que o produto seja aqui entregue. É possível comprar no Japão. É possível fazer livre comércio em vários países do mundo. Como isso é possível? Através de uma coisa chamada globalização. Então, quando todos nós olhamos para isso tudo, o texto vai nos dizer, a Bíblia nos explica, que é necessário haver uma integração entre os países. Precisa existir uma abertura entre todas as nações, para que possa efetivar aquilo que nós conheceremos como o governo do anticristo. Um outro sinal muito claro, além de Israel ser nação e de existir globalização, é que a Babilônia, o templo babilônico, tem que existir. E se vocês forem curiosos, como espero que sejam, procurem na internet quantos milhões de dólares o Irã tem investido para a reconstrução da Babilônia. Porque nós conhecemos a Babilônia como os jardins suspensos da Babilônia, como uma das 10 maravilhas do mundo. E tudo é posto como se fosse algo para a exploração do turismo. Mas já se prepara a edificação desta Babilônia. Já não sei mais quantos mapas e arquivos existem preparados para a reconstrução do templo, com minúcias, com detalhes. Para quem gosta de curiosidade, procure na sua internet, para despertar e aguçar o seu desejo de conhecer, que entre os maiores arquivos de museu, a estola sacerdotal já está pronta, valendo milhões de dólares,
porque é feita de ouro puro, pedras preciosas, estampada à exposição para ser utilizada no templo reconstruído. Quantos e quantos detalhes desse templo já estão prontos para serem edificados. Nós que gostamos de acompanhar a visão política mundial, procurem e vejam a quem se aproxima o Irã e o Iraque. Lembremos-nos que Irã e Iraque se constituem de irmãos que sempre guerrearam pelo território de Israel. Oxe, irmãos, quando o povo de Deus saía para a peleja para conquistar o território, era com eles que ele guerreava, era com eles que ele lutava por posse daquela terra, e é com eles ainda hoje que eles continuam lutando. Mas de visão macro, nós contemplaremos que hoje eles têm um grande aliado, chamado Rússia. Com qual interesse? Os campos de minério, de petróleo e gás. Mas com um forte aliado, que muitos associam isso ao cumprimento da profecia, para a invasão de Israel. Precisa vir dali. E quando nós olhamos para esses acontecimentos, nós vemos cada dia mais os judeus lutando por Jerusalém, guerreando por Jerusalém. Por que não abre mão de Jerusalém? Como fizeram com Haifa, abriram mão para os muçulmanos. Permitiu que a homossexualidade tornasse aquela cidade uma das capitais mundiais do homossexualismo. Porque eles estão matando a facadas ainda um ao outro, os palestinos e os judeus ultra-ortodoxos. Porque Jerusalém é uma parte daquela promessa. É dali que acontecerá os grandes eventos do mundo. Então, quando nós olhamos para isso, não é a depravação humana que nos mostra um sinal da vinda do Senhor breve a arrebatar o povo. São várias pontes que estão sendo construídas para que esse arrebatamento aconteça. Já olharam para a posição geográfica de Jerusalém? Se você olhar a Jerusalém, perceberá que ela tem à sua esquerda a Europa inteira. Perceberá que ela tem à sua direita toda a Ásia, e perceberá que ela tem bem abaixo a África. Os 3 maiores continentes constituídos como mundo estão ao redor de Jerusalém, como centro daquilo que a profecia nos disse. Abra sua Bíblia comigo, Ezequiel capítulo de número 25. O versículo é o versículo de número 5. Transformarei a cidade em Rabá, um curral de camelos, e toda a terra de Amon, um curral de ovelhas. E assim vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel 38. Verso 11, o verso 12. Você resolverá invadir o país desarmado,
cercado de propriedades e vivem no centro do mundo. É uma profecia sobre Israel. Eles vivem aonde? No centro do mundo. Ele disse: eu vou tirar o povo desta terra e vou tomar os despojos que eles deixaram. O texto expresso relata sobre aquele momento da guerra, aonde foi invadida aquele território. É profecia, é promessa. E diz: eu vou tirar tudo isso e vou colocar você, Jerusalém, como centro do mundo. Irmãos, olha para a realidade de Israel hoje. 1948 para 2016, 68, 66, 68, 48 para 16, 68 anos. Um país de 68 anos. Hoje, uma das maiores forças bélicas do mundo. Hoje, o país com melhor capacidade no evento agrícola. Hoje, um dos países com maior PIB do mundo. Hoje, um dos países com maior produtividade no mundo. Como um país que até 1948 não existia, até 1917 não tinha sequer extensão territorial, pode alcançar uma proeminência tão grande. O Senhor diz: eu farei com vocês. Eu os colocarei no centro do mundo. Eu os darei. É uma promessa, mas não é para nós, igreja. É para Israel. É para eles. A realidade de Jerusalém é para eles. E nós precisamos entender que nós não vamos desfrutar daquilo que Deus fez para eles. É deles. Ou seja, para ficar bem claro, a igreja nunca será o centro do mundo. Nós não podemos ler o texto e transformar num texto espiritual, dizendo: a igreja será o centro do mundo, ela precisa governar o mundo, porque Deus disse que Ele tiraria todo mundo e colocaria nós no centro. Deus está dizendo: não. Por que eu estou querendo fazer você entender isso? Porque hoje nós vivemos uma teologia diferente. Parece que nós queremos forçar a igreja a assumir papéis que não é da igreja. A função de governo do mundo não é da igreja. A função da igreja, ela é simplesmente de cristianizar o mundo, de ensinar o mundo aquilo que Deus nos deu como uma promessa. E qual é essa? De que breve Ele virá, nos arrebatará e encontraremos com Ele nos ares. A gente precisa entender que a igreja não tem a força de ação política. Não é para nós. Essa ação é de Deus para Israel. Deus disse: eu tenho com Israel. Eles eu vou fazer o centro do mundo. Com eles eu tenho algo especial. Está entendendo, irmãos? Quando a gente não pode pegar a promessa deles e fazer que seja para nós. Quando nós olhamos para o texto, nós precisamos compreender que esta volta de Israel, ela é bem clara. Agora preste atenção em como tudo isso acontecerá, porque aqui há algo da parte de Deus. Ezequiel capítulo de número 36, ele fala deste momento em que ele traz o Israel de volta para a terra. É retorno para a terra que Deus deu.
O versículo de número 24. Eu vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países, e vos tirarei para a vossa terra. E então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Peraí, segura aí até o 24. O 36, 24 ele diz: pois eu vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países, e farei o quê? E vos trarei para a vossa. Está dizendo, olha como promessa. Eu vou estabelecer Israel novamente, e vou tirar vocês de todos os países do mundo, e vou os trazer de novo para cá. Este é o primeiro ajuntamento terrestre. Agora, dentro disso, Deus vai trabalhar com eles. Como? Ezequiel capítulo de número 22, vamos lá. Ezequiel 22, o versículo 17 até o 19. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória, e todos eles são bronze, e estanho, e ferro, e chumbo, no meio do forno, e em escória, de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que todos vós vos tornaste em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata e o bronze, e o ferro, e o chumbo, e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, ali vos deixarei e fundirei. Aí. Olha o que o texto vai nos dizer. Que Deus olhou para o seu povo e disse assim: eu estou olhando para vocês e vejo que vocês se tornaram uma escória. E a palavra escória aqui não quer dizer um produto, ou para nós, da dimensão de produto jogado no lixo, a escória do mundo, aquilo que não presta. Ele diz através do texto que ele traria o povo de volta para Jerusalém. Eu vos ajuntarei em Jerusalém. Quando ele diz que eles se tornaram escória, ele diz que quando ele olhava para aquilo, ele via bronze, ele olhava para aquilo e via estanho e via ferro. E agora ele ia soprar o fogo da ira, para você entender o que Deus estava falando com Israel. A Israel de hoje é a Israel da incredulidade, porque eles não aceitam Cristo como Salvador. Mas Deus disse: eu vou reunir esse povo, vou trazer eles de volta. E quando eu reunir eles precisam entender que eles eram para mim o ouro puro, a prata pura. Representavam e simbolizavam aquilo de mais precioso que Deus havia constituído. Aliás, Israel para Deus é o povo escolhido, a geração, a nação. Era o sacerdote que Deus havia posto. Ele olha para Israel e diz: ele é o ouro puro. Vocês sabem como funciona o sistema de inflação? Nós vivemos num país de inflação, embora muitos digam que a inflação não existe. Mas segundo os economistas, pasmem vocês, julho de 94, lança-se uma moeda no Brasil. Naquele período, chamada de URV, para ser transformada em real. Quando se lança a moeda de real,
se lança uma nota chamada nota de 100. Vocês já viram uma dessa? Já viram? Faz tempo que eu não estou vendo uma dessa aí. Está mais sumida do que... Mas uma nota de 100 reais lançada, segundo os economistas, embora o governo atual diga que não existe inflação, uma nota de 100 reais daquele período, hoje, vale 18 reais. O que você comprava, ou seja, com 100, dá para entender a inflação? Como o país, em tese, de maneira bem simples, trabalha com inflação? Ele tem pouco recurso, ele precisa jogar dinheiro no mercado, ele lança nota no mercado, a maior circulação quer dizer que aquela moeda, que antes valia 100, eu tinha uma garantia de uma nota de 100, eu tinha uma garantia de 100. Para você entender, para cada nota emitida, o governo tinha 100 guardado. Para você entender o que eu estou falando, vamos transformar isso em caneta. A cada 100 canetas que o governo punha no mercado, ele tinha 100 canetas guardadas no cofre. Ficou mais fácil? Hoje, de cada nota 100 que ele lança, a cada 100 nota que ele põe, uma nota de 100, ele já não tem mais as 100 canetas, ele tem 18 guardadas. Você conhece o endividamento do país aí. Ele precisava ter a conta equilibrada. No nosso país hoje está assim. Ou seja, houve uma inflação. Aonde houve uma diminuição da garantia, do valor, do peso daquilo que estava sendo posto. Era isso que Deus estava dizendo sobre Israel. Eu fiz Israel para ser ouro, e ouro puro. Acontece que pela incredulidade e pelos acontecimentos, naquele tempo, como o povo fazia inflação? Eu tenho 100 gramas de ouro, eu preciso fazer essas 100 gramas render um pouquinho mais. O que ele fazia? Pegava o bronze, colocava no meio do ouro, fundia os dois, ele ficava com a aparência de ouro. Mas agora, ao invés de ter só 100 gramas de ouro, ele tinha 100 gramas de ouro e 50 gramas de bronze. Mas quando o mercador chegava para trocar a moeda, ele dizia, ó, trouxe 150 gramas de ouro. Aí Deus estava dizendo assim, olha, aquilo que para mim era ouro e ouro puro, misturou com cobre, misturou com ferro, misturou com latão. Então eu preciso agir de uma maneira, eu vou trazer tudo de novo, vou passar no mercado, vou reunir e vou pôr fogo no negócio. Porque no fogo eu vou purificar o ouro de novo. E aquilo que não for ouro é escória, e a escória vai ter que sair. É por isso que a gente precisa entender que precisa acontecer a tribulação e grande tribulação. Porque não adianta simplesmente pôr Israel como território. Deus precisa dizer, eu preciso purificar esse povo. Está aqui. Eu ainda preciso lapidar este povo. Eu ainda preciso fazer este povo passar por isso.
Eu preciso que eles tornem a ser a minha moeda principal. Por quê? Porque eu ainda preciso desse povo naquilo que virá na época do milênio. Há uma promessa para eles, com eles e através deles. Aí nós vamos entender Ezequiel 36, que foi o texto que o irmão continua a ler no versículo 25 a 27. Que era o processo normal. Depois que passa o ouro pelo fogo, ele faz o quê? Eu aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós me serão por povo, e eu vos serei vosso Deus. Livrar-lo-ei de todas as vossas imundícias. Chamarei o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Quando nós lemos isso, nós vemos que a partir daqui, ao final do arrebatamento, Deus disse: pronto, resolvi a questão com Israel. Agora eu posso fazer viver ou desfrutar de tudo aquilo quanto lhes foi dado ou prometido. Eu vos farei agora observadores dos meus estatutos. Abre comigo mais um texto para a gente terminar. Sofonias, capítulo de número 2. Versículo 1 e 2. Sofonias 2, verso 1 e verso 2. Pense bem e tome juízo, povo sem vergonha, antes que vocês sejam levados embora por uma palha, e desapareçam um só dia, antes que a ira furiosa do Senhor Deus caia sobre vocês, antes que chegue o dia da ira do Senhor. Olha que negócio interessante. Isso aqui eu quero só para a gente terminar. Congrega-te, ó nação, que não tens pudor. Antes que saia o decreto, e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. O Senhor estava dizendo a Israel: é necessário lutar por isso. Quando nós lembremos das palavras do Senhor: orai para que haja paz em Israel. A paz de Israel não é a paz de ausência de guerra. É a paz para que venha o príncipe da paz e que se amenize a ira do Senhor. Em amenizando a ira do Senhor, se ausente a tormenta que os aflige. Ou seja, para a gente encerrar isso,
Quando eu olho para este texto, eu fico pensando, se eu fosse um daqueles que o Senhor chamou como israelita, qual seria o meu desejo? Senhor, arrebata logo a igreja, purifica logo Israel, para que haja paz nos nossos termos. Talvez você não entendeu a dimensão disso, mas existe um povo que, além de nós, ora para que o evento do arrebatamento aconteça. E o Senhor disse, é uma promessa. Ele disse, vai acontecer. Ele disse, estou preparando o território, estou reunindo o meu povo, estou os ajuntando como se estivesse recolhendo as moedas do mundo e trazendo de volta para minha casa. Estou incendiando o território, estou preparando tudo, para que quando acender a minha ira, eu purifique o meu povo. Mas para que isso aconteça, há de existir a plenitude dos gentios. Para que isso aconteça, a igreja de hoje precisa ser arrebatada. A igreja precisa ser levada ao céu. A igreja precisa ter um encontro com Cristo. Aí Deus dizia, eu vou completar a minha promessa. E a promessa não é só com vocês, porque tem gente achando que promessa de arrebatamento é só com a igreja. E Deus está dizendo, não, eu tenho uma promessa posterior, é com Israel, que é a minha nação, da qual vocês hoje são co-herdeiros. Vocês compartilham da bênção, mas eu não abro mão daquilo que declarei a eles. Eu disse para eles que os ajuntaria, eu disse para eles que daria uma nação, eu disse para eles que daria uma terra, eu disse a eles que os faria o meu povo e que as minhas bênçãos seriam muito grandes sobre a mão deles. Eu disse a eles que eu governaria eles com mão forte, eu disse a eles que eu colocaria sobre eles a minha ação soberana, e este povo está aguardando, como Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Eu já reuni, eu já pus, eu já juntei, só não voltei o Espírito sobre eles. Mas sabe por quê? Porque eu ainda estou trabalhando entre os gentios, mas breve eu venho para esses gentios, tomo eles em minhas mãos, e agora meu cumprimento, sabe com quem que é? É com Israel. Quem ficar, ficou. Quem não for dessa levada, perdeu a chance, porque agora o meu negócio é só Israel. Talvez você não entendeu. A promessa de arrebatamento é para nós. A promessa após arrebatamento é para Israel. Como assim, pastor? Quem ficar perde a ação de Deus. Quem não subir perdeu a ação de Deus. Eu estou doido para trabalhar com Israel, mas eles não me quiseram. Eu abri a porteira e disse, espera Israel, eu vou organizar tudo de novo. Eu vou organizar território, eu vou os fazer povo, eu vou os constituir nação, eu vou os arrancar de vários países, eu vou os colocar como centro do mundo. Depois eu derramarei da minha ira, mas a minha ira é para purificar vocês. Tem gente que está confundindo. Tem gente que está orando aquilo que nós conhecemos como orações imprecatórias. Sabe o que é oração imprecatória?
quando eu oro assim: Senhor, queima o meu inimigo, aniquila ele. É quando eu clamo ao Senhor o mal sobre alguém. A Bíblia é repleta de orações imprecatórias. Os salmos que nós conhecemos, Davi muitas vezes disse a isso: Senhor, os meus inimigos se levantam contra mim. Mas Deus estava dizendo: eu abri a porta para vocês. Eu abri, eu estendi a mão, eu alarguei as minhas asas para te buscar, para te trazer, porque eu pus um evento no meio disso tudo, e esse evento se chama arrebatamento. Eu lhes concedi a permissão de crer em Jesus, para que vocês, crendo nele, pudessem vir morar comigo no céu. Tem muita gente orando a oração imprecatória, dizendo: Deus, derrama juízo sobre a igreja, para que ela volte no seu padrão. E Deus estava dizendo: não, a minha purificação é por Israel, com vocês é graça. Com vocês é pela graça. Tem que crer, tem que acreditar. Com eles eu trabalho, com eles eu passo no fogo, com eles eu esfrego, com eles eu lapido, com eles eu deixo sofrer. Mas vocês não. Não joguem fora a minha graça, não joguem fora a minha chance, não joguem fora a oportunidade, não joguem fora aquilo que eu estou dando a vocês, que não era para vocês. Não desperdicem a oportunidade que eu abro mão para vocês. Não deixem escapar a chance. Não esperem o juízo, o castigo ou o peso, porque nós somos igreja, não somos Israel. Deus abre a porta para dizer: será que vocês podem acreditar em mim? Será que vocês podem se entregar a mim? Será que vocês podem compreender a extensão do meu amor? Quando eu entendo esta palavra, quando eu entendo esta porta que Cristo abriu, quando eu entendo a dimensão de que Ele fez uma promessa para Israel, e é com essa que Ele está trabalhando, eu percebo a grande chance que eu estou tendo na minha vida. Eu compreendo a grandeza da oportunidade. Era como se alguém dissesse: eu vou te dar uma chance. Você vai ter que atravessar um penhasco, de um lado para o outro, na corda bamba, com os olhos vendados. E aí você diz assim: mas eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Como é que eu atravesso um penhasco numa corda bamba, de olhos vendados, sem nunca ter feito? Aí escuta a palavra de alguém dizendo: mas eu vou segurando você no cabo. Eu duvido que algum de nós, mesmo sabendo que existia um cabo para nos segurar, ou alguém nos amarrando no cabo, ficaria saltando fora da corda, somente para testar se tinha alguém segurando o mesmo cabo. Eu duvido que nós não atravessaríamos com o mesmo temor de morrer,
como se aquela pessoa que estivesse nos segurando não estivesse ali. Eu penso que qualquer um de nós atravessaríamos cuidadosamente, passo por passo. Mediríamos cada passo que nós daríamos. Olharíamos cada pisada que nós daríamos. Pensaríamos em cada atitude a ser tomada na travessia. A minha pergunta, e a pergunta que fica nessa noite, é como nós estamos atravessando entre a morte do pecado e a vida de Cristo. Por vezes brincando, pulando, assobiando, dançando, e achamos que isto é temor. Mas o Cristo que nos deu a oportunidade está lhe dizendo: é a sua vida e a sua chance. É assim? É dessa maneira que você quer atravessar? É brincando? É se arriscando? É se lançando de qualquer forma? Ou é tendo temor por cada passo que você dá? Ou é preservando cada passo que você dá? Como cada passo você dissesse: é a minha vida, é a minha salvação, é a minha oportunidade. Ela não era para mim, mas apareceu alguém me concedendo atravessar. Apareceu alguém estendendo a mão e dizendo: eu te ajudo a atravessar. Apareceu alguém dizendo: eu vou contigo em cada passo que você der. Mas anda com seriedade, anda com princípio, anda com fé, anda com temor em cada passo que você dará. Não brinca na caminhada, não perca a oportunidade, não dá passo para trás se você já foi para frente. Prossiga, caminhe, persiste, abandona as desventuras dessa terra, abandona as coisas deste mundo e aproveita a oportunidade, porque breve será cortado esse cordão, e quem atravessou para o outro lado, ele vai dizer: chegou a hora, vinde comigo nas nuvens, vamos encontrar o Senhor nos ares. Aleluia! É só para quem não brinca na caminhada, é só para quem não anda de qualquer forma, é para quem deixa, é porque quem se assusta com o assobio do passarinho. Tem gente que está atravessando, mas qualquer assobio de passarinho aí está fazendo ele olhar para o lado. Tem crente no meio do caminho que qualquer vento ele diz: não quero mais atravessar. Deus vem nessa noite dizendo: vai acontecer, vai acontecer. Eu estou contigo nessa caminhada, mas não brinca nela. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Evando e bate assim, Evando e fecha teus olhos, levanta tua oração ao Senhor. Lembra disso que eu te disse nessa noite. Avalia seus passos. E se necessário for, se arrependa dele. E diga para o auxiliador, o consolador: me ajuda a voltar a andar nos passos da fé.
Fecha teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Pai, nós ouvimos a tua palavra, Senhor. Escutamos a tua voz nessa noite. Entendemos o teu propósito. Compreendemos a dimensão da tua grandeza e a extensão da tua misericórdia. A Deus, numa noite tão especial como essa, Senhor, pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor mais uma vez, através do teu Santo Espírito, que passeie em nosso meio, Senhor, ouça a oração desta igreja, Pai. Ouça a oração deste povo, Senhor. Ouça a voz que sai de nossas almas sedentas pela tua presença. Ouça, Senhor, o brado que sai ao nosso coração e o barulho das lágrimas que vertem os nossos olhos. E entenda, Senhor, que elas são lágrimas de arrependimento por passos. Queremos voltar, Senhor. Queremos voltar à dimensão da tua palavra. Queremos andar nos caminhos que o Senhor nos chamou a viver. Queremos caminhar pela convicção da certeza que o Senhor breve virá nos buscar e nos arrebatar dessa terra, nos arrancar repentinamente. É isto que move o nosso coração, Senhor. Ó Pai, ó Senhor, nos ajude a vencer, Senhor. Nos ajude a vencer as agruras desta terra, as desventuras deste mundo. Nos ajuda, Senhor, a não perdermos o foco, a direção. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes e fiéis à tua palavra.